Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso podcast ProAmbicast, episódio especial diretamente da FIMA Brasil 2025, a Feira Internacional do Meio Ambiente, realizada na Fundapark, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Hoje, para me ajudar aqui na entrevista com o nosso convidado, eu recebo Ana Clara, que é engenheira ambiental da ProAmbi. Ana, seja muito bem-vinda. Quero que se apresente também para os nossos espectadores. Obrigada, prazer. É um prazer estar aqui conversando, né? Meu nome é Ana Clara, sou engenheira ambiental, especialista em recuperação energética de resíduos, né? Trabalho na ProAmbi já vai fazer 10 anos como responsável técnica da unidade de blendagem de resíduos, né? Que posteriormente são enviados para coprocessamento. Já trabalho há 14 anos nesse mercado de resíduos, né? E é uma paixão, né? Esse trabalho com resíduo dando uma destinação mais adequada, né, para eles. Muito bem. Bom, hoje estaremos conversando com uma empresa que lidera, é um dos grandes nomes globais em tecnologia, separação industrial e recuperação de materiais, a Steinert. Por aqui, Caio Farias, que é gerente comercial da empresa. Caio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, prazer estar aqui hoje, né, representando a Steinert, que é um orgulho muito grande fazer parte dessa empresa, né, uma empresa que hoje a gente tem, a gente é muito bem posicionado em todas as atividades que são voltadas à reciclagem. A gente tem muito orgulho de ter solução para todas as áreas de reciclagem. E eu hoje tenho o prazer, eu não falo nem que eu tenho o prazer de ser gerente responsável pela área de reciclagem na Steinert. E um prazer estar aqui também na FIEM, é a primeira vez que a gente participa e podendo apresentar um pouco do nosso produto aí aqui no sul do Brasil, né, que eu tenho um carinho muito grande. Então vamos falar sobre a empresa que tem sede na Alemanha, um braço da empresa em BH, aqui no Brasil. Conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês, filosofia da empresa, enfim, o que vocês fazem. A Steinert, como você mesmo disse, é uma empresa centenária, tem mais de 100 anos de existência, é uma empresa que tem matriz alemã e, assim, por felicidade, né, a gente já está há algum tempo no Brasil, a gente veio como uma unidade comercial no começo, mas a gente entendeu que a necessidade era ter uma fábrica, né, para poder até ter alguns, vamos dizer assim, ter um benefício para o próprio consumidor, né, brasileiro e também poder realmente implantar aqui, né, nossa filosofia, um pouco da nossa tecnologia. Então, já tem mais de 10 anos que a gente tem uma fábrica, né, tem a sede em Pedro Leopoldo, em BH, e hoje a gente, nessa fábrica, a gente tem todos os equipamentos, até coloquei aqui para ilustrar, todos os equipamentos que são voltados para a separação, né, e descontaminação magnética de ferroso e não ferroso, a gente fabrica aqui, né, no Brasil, e algumas das nossas tecnologias que são voltadas um pouco mais para outros tipos de resíduo, como plástico, madeira e outros resíduos, a gente, na nossa matriz, a gente acaba fazendo uma importação, né, e aplicação também no mercado brasileiro. Mas a gente tem um orgulho muito grande de ter uma linha 100% nacionalizada. Bom, falar um pouquinho então sobre reciclagem urbana, mineração, recuperação de materiais valiosos também. Explicar um pouco para a gente o que é essa separação magnética, separação por sensores, como funciona. A Steinert, ela sempre assim, ó, né, falando assim de coração aberto, né, desde a fundação da empresa, a gente nunca pensou numa solução de só, nunca a gente pensou num nicho só de mercado. Quando a gente fala de reciclagem, a gente tem assim uma diversidade muito grande de material, né, e uma matéria-prima infinita, né? Então a gente gera todo tipo de material e toda hora, né? Uma circularidade bem grande. Então a gente iniciou, né, as operações com separação magnética, de início separação ferrosa e depois não ferrosa. E aí a gente entendeu, né, com a necessidade do mercado, né, até as políticas de aterro zero e até reaproveitamento de todo tipo de material, a gente entendeu que precisava envolver tecnologia de ponta, que aí já parte para um outro lado, né? As máquinas mecanizadas vamos dizer assim, ela é uma rotina que a gente tem, assim, o nosso arroz e feijão, e os de sensores, né, as máquinas de sensores, é o que tem de melhor de tecnologia no mercado. E aí, para melhor tecnologia, a gente hoje tem soluções para separação de plástico por tipo, resíduos de compostagem, análise de material, separação de metais, né, ferrosos por liga, separação de metais não ferrosos. Então, a gente
hoje a gente tem toda a cadeia, né, de suprimentos. Então, até o último, vamos dizer assim, até o último estágio da reciclagem, a Steinert está presente, né? E aí a gente acabou fechando o ciclo, né, de toda a circularidade aí. Vocês têm a tecnologia completa ali para total segregação por tipos de materiais de resíduos de uma reciclagem, então. Sim, desde o início, que é a forma mais simples, que a gente chama de descontaminação, né? Por exemplo, material hoje, né, que não é aproveitado, por exemplo, material hoje que nós usamos para combustível derivado de resíduo que venha com alguma contaminação de ferroso ou não ferroso, a gente tem, que é o princípio da linha, até o final, que é a parte mais complexa, que é a separação de materiais por tipo. Porque materiais, vamos dizer assim, para a gente ter melhor aproveitamento, eles precisam estar triturados, né? E quando eles estão triturados, é necessário que eles sejam triturados juntos, né? E aí, em cada cadeia, em cada etapa de reciclagem, a Steinert está presente e hoje a gente tem solução até o último estágio, né, que a gente chama de CDR, ou qualquer outro tipo de resíduo, que não vá para aterro, né, que seja aproveitado. Saber um pouquinho mais, então, sobre essas atividades, na tua visão, qual o impacto que a Steinert tem no mercado nessa área de reciclagem? A Steinert hoje ela tem um impacto muito muito expressivo no mercado, assim, não só pela tecnologia que a gente aplica, pela solução que a gente tem para todos os tipos de resíduo, mas também por profissionalizar as pessoas que hoje trabalham nas linhas que a gente aplica. Pelo contrário, muitos falam assim, pô, você é um fabricante de máquina. Não, a gente é um facilitador. Na verdade, a gente trabalha como facilitador. A Steinert hoje, dentro de uma planta, os nossos equipamentos servem para facilitar e viabilizar a circularidade dos materiais da reciclagem. E também, assim, para honrar cada um daqueles funcionários que estão ali, porque eles são profissionalizados para operar uma tecnologia de ponta, que são os equipamentos que a gente fornece. Vou entrar mais especificar um pouquinho mais sobre aplicações em plantas de reciclagem. Vocês, reciclagem de eletrônicos, resíduos sólidos, urbanos, minérios, escórias. Explica para a gente bem mais minucioso o trabalho todo da marca dentro dessas plantas. Então, hoje todos os mercados, né, que envolvem reciclagem, a gente é presente. Por exemplo, reciclagem de eletrônico, que é algo que está muito atual, né? Todo mundo busca, assim, quando começa o eletrônico, ele precisa, da mesma forma, ele precisa ser triturado e cada componente precisa ser separado para ter validade. Uhum. Então, vamos assim, os mesmos passos, a mesma teoria para todos os nichos de mercado. Separação de ferroso e até o último resíduo, que é o plástico, vamos dizer assim. Então, separação de plástico por tipo. Mesma coisa para RSU, temos separação para resíduo orgânico também, que envolve o RSU. Madeira, hoje a gente tem muita aplicação para madeira, seja para descontaminação, até para escolha de madeira. Papel e a compostagem também, que é um mercado que a gente investe muito, compostagem e fertilização, né, de fertilizantes, desculpa, né, que é um mercado que a gente atua também. Então, assim, hoje eu posso te dizer que a gente está preparado para encarar qualquer um desses mercados aí. E essa separação que tu diz, né, desses materiais, ela é pelos sensores que tu comentaste. Sim. Seria isso, né? Sim. Uhum. Dois tipos, né? Primeiro, nós temos os equipamentos que a gente fabrica aqui no Brasil, separação mecânica. Uhum. Todos eles são por campo magnético, seja ele de atração ou repulsão. Uhum. Então, são equipamentos mecânicos, né? E alta tecnologia que envolve sensores. Aí, quando a gente fala de sensor, a gente fala sensores de infravermelho, né? Fazem separação por cor ou por tipo de material. Uhum. Desde do raio-x também nós temos sensor também a laser. Uhum. Então, para todo tipo de aplicação hoje, a gente tem realmente um equipamento que vai atender. Uhum. E desde a forma mais simples até a mais complexa, a gente está no mercado aí. E curiosidade, o sensor identifica o material e já tem um mecanismo que separa ele dos demais. Sim, eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo mais, vamos dizer assim, mais popular, que é o plástico, né? O plástico hoje, a separação do plástico é muito simples. Todo polímero ele tem um espectro, né? Uhum. Então a gente trabalha com câmera de infravermelho, por exemplo, e luzes, né? Então, assim, quando o plástico passa, vamos dizer assim, no infravermelho,
com o jogo de luz, ele reflete o espectro, e cada plástico, por ter essa reflexão e ter esse espectro, é possível que a máquina identifique pela câmera e faça a separação. Então, cada plástico tem um espectro, a máquina consegue fazer essa definição, e a gente consegue... Esse é o exemplo mais popular, né? Vamos dizer assim, do plástico, que muita gente também pergunta, fala assim, pô, o plástico está em tudo, né? Então, eu gosto de usar esse exemplo, porque é onde a gente... E eu vim do plástico, eu vim do mercado do plástico, eu tive do outro lado muitos anos, né? A gente era fabricante de descartáveis, então eu gerei muito material por muito tempo, e agora eu estou do outro lado. Para mim é até um prazer muito grande, porque de tudo que eu vi, tudo que eu apliquei para poder produzir, hoje eu aplico também para poder separar, porque não é tão simples, a máquina também exige uma preparação, uma receita, né? Que seja eficiente, né, em todos os níveis. Então, eu sou muito grato a essa oportunidade, sabe? E Starnet, a importância dela na economia circular, o reaproveitamento, taxa de reaproveitamento, como é que vocês enxergam esse mercado, essa questão, do quanto ela contribui para essa economia circular? Bastante. Acho que sem nossos equipamentos hoje não é possível recuperar o material, né, de forma eficiente, né, porque hoje a gente trabalha... Hoje, para você ter ideia, a reciclagem ela é eficiente, assim, ela é comercial quando ela tem volume. E chega um momento que, assim, por mais que a gente tenha um efetivo grande de separação manual, por exemplo, a gente não consegue atingir um nível de circularidade que ele seja competitivo no mercado material. Então, hoje, eu digo para você que é essencial alguma das etapas você ter aplicado na reciclagem, porque vou dizer que sem isso não é possível, humanamente não é possível, porque até, vamos dizer assim, até por peso, volume e tal de material, a gente precisa automatizar o processo. E isso, por outro lado, gera, né, o profissionalismo das pessoas que operam ali. Então, nas duas pontas, seja no material ou no material humano, vamos dizer assim, eu acho que tem relevância, grande relevância. Dentro do mercado e operação que vocês utilizam, quais são as dificuldades ou gargalos ainda a serem enfrentados? Eu acho que é a dificuldade de todos, né? Assim, a limitação de investimento, né? Hoje a Starnet, hoje, um pouquinho mais da história, a gente iniciou a operação aqui no Brasil para atender mineração. A gente sempre foi muito forte em mineração, temos todos os equipamentos também para mineração. E assim, se você comparar hoje o produto final de uma mineração, sei lá, um material aí, qualquer tipo de ferroso, por exemplo, minério, o valor comparado à reciclagem é muito diferente, sabe? Então... Mais uma questão, Ana? Não, muito bacana. E vocês vêm de uma tecnologia da Europa, da Alemanha, né? Estão aqui no mercado, né, brasileiro. Tem alguma diferença, né, nessa aplicação de tecnologia? Porque na Alemanha tem uma matriz de resíduos, aqui tem outra matriz de resíduos. Tem algum desafio que vocês enfrentaram quanto a isso? Muito desafio, assim, é muito desafiador. O nosso mercado, ele é totalmente... Eu vou te dizer que ele é muito específico. O mercado brasileiro é muito específico. Vou dizer que é um mercado muito, assim, trabalhoso, mas é muito prazeroso ao mesmo tempo, porque assim o desafio é muito maior. Na Europa, assim, eles já culturalmente eles já têm uma separação, né? O material chega um pouco melhor preparado, né? Mas aqui no Brasil, por mais que hoje a gente também tenha uma cultura bem expressiva já de reciclagem, o material ele chega um pouco sujo, ele chega um pouco mais mixado, né, que a gente fala. E aí sempre gera o desafio, né? Então o desafio é diário, o desafio em todas as operações que a gente tem, nenhuma foi fácil, né? Mas isso que motiva a gente, talvez, pelo mercado brasileiro ser tão expressivo e tão específico, eu acho que isso que motiva todos nós brasileiros aí, essa resiliência, né? Isso não é diferente com a gente. Sobre tecnologia, como é que vocês enxergam a tecnologia usada hoje para esse mercado? Como é que vocês veem o futuro dessa tecnologia? O que nos espera daqui para frente? Eu não vejo diferente, assim, eu acho que a tecnologia, hoje nós não temos como voltar para trás. Assim, a tecnologia, por mais que a gente fale de resíduo, eu não vejo nenhum retrocesso, eu só vejo progresso, realmente, porque, cara, eu vou te dizer que todo dia nasce um material diferente. Então, todo dia a gente tem que fazer um trabalho de P&D, né, um trabalho de desenvolvimento para poder atender esses materiais.
Então, eu acho que nunca nós vamos parar, porque sempre nós temos uma otimização de um lado de materiais e nós vamos ter que otimizar nosso equipamento para enxergar aquilo. Tanto que hoje nós já trabalhamos com tecnologia, né, de machine learning ou até inteligência artificial com os equipamentos, que a gente até ensina, né, o equipamento, que material é aquele, porque hoje a gente sabe que se a gente pegar um eletrônico, esse eletrônico está aqui, ou pegar qualquer outro, às vezes nem é igual. Nós estamos dentro de uma sala que tem, sabe, dentro do eletrônico tem mais de, sei lá, 20 materiais diferentes. E às vezes o mesmo material que você usa aqui, assim, num lado do equipamento, por exemplo, não é o mesmo que você usa no outro. Então, todo dia a gente levanta já sabendo que vai ser um novo desafio. Bom, a Starnet é parceiro da ProAmb, né? Conta pra gente quais são as parcerias que vocês têm aí pelo Brasil todo. Olha, quando a gente iniciou, né, assim, o foco maior na reciclagem aqui no Brasil, foi um desafio muito grande, até foi um desafio muito grande para mim. Eu sempre fui acostumado, assim, a andar bastante, né? Quem me conhece sabe que eu ando bastante, gosto de andar. Eu falo que hoje os caminhos que a gente anda aí é aprendizado todo dia, porque o nosso transporte basicamente é rodoviário, né? Então a gente vê bastante cliente na rua e tal. A nossa relação com a ProAmb surgiu assim, de uma forma bem bacana. Eu tive o primeiro contato com o Gustavo, né? Com o pessoal de lá, o Marcelo. E, assim, surgiu de uma necessidade também que eles precisavam, né? Assim, a planta cresceu bastante, eu fiquei muito contente com isso quando eu fiz a primeira visita aqui e tal. A planta cresceu, assim, o volume aumentou bastante, ele teve a necessidade, a gente forneceu a primeira vez, já estamos no segundo fornecimento e a gente espera que isso sempre esteja em progressão, né? E eu sempre estou por aqui no Sul, assim, é uma região que eu tenho muito carinho mesmo, né? Eu tive aqui o ano passado, até num período bem difícil, né, que a gente passou aí, inclusive eu estava aqui também. E aí, que eu digo, assim, toda essa região, a gente não tem uma região específica, né, para atuar, a gente atua no Brasil inteiro e Latam, então nós estamos inseridos e a minha meta, né, só para chegar até essa conclusão, a minha meta era sempre ver um pontinho amarelo em cada planta no Brasil. Isso tem se cumprido bem legal, assim, bastante. Nós temos planta no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que é muito forte na madeira, né? A gente tem planta no Sudeste, pô, já bem pulverizado. E aqui a gente está fazendo um trabalho aí, né, passo a passo, para poder também ter esse valor expressivo. Com certeza com parcerias, vamos dizer assim, dedicadas, né, com empresas que realmente valem a pena, como a ProAmb e alguns outros parceiros que a gente tem aqui também, no Sul. Mas a Starnet sempre teve essa política, né? A gente tem, assim, a gente escolhe alguns parceiros, né, de negócio que viram amigos, mas que a gente também, hoje a gente pode, né, escolher esses parceiros e ter a nossa marca lá também, porque isso é muito importante, né? Isso é. Bom, e a vinda de vocês à FIEMA? O que motivou a chegada de vocês aqui? Como é que o que vocês têm ofertado aqui? Como é que está a movimentação? O que você pode falar sobre a FIEMA? Olha, a FIEMA, assim, desde que eu fui apresentado a FIEMA, né, a primeira vez que a gente conversou, até o ano passado na Alemanha, eu tive com o Gustavo lá na IFAT, que teve lá no nosso stand também. Ele falou muito da FIEMA, eu falei, pô, tenho muita vontade de participar, a gente entrou em contato, viabilizou, né, a participação da Starnet, e vem com o time inteiro aí, vim para, né, a primeira vez que a gente está aqui, né, a gente tem uma expectativa grande, muita gente bacana já foi lá visitar a gente, amigos e clientes aí, e assim, por uma primeira vez, eu acho que já hoje, pelo segundo dia, já é uma certeza que eu tenho que eu sempre vou participar. Nunca tinha participado de uma feira no sul do Brasil e essa foi a primeira e eu acredito que sempre vai estar por aí. E o que motivou realmente é ter esse contato mais próximo, né? Eu sempre cobrei muito do nosso pessoal estar próximo, estar presente, né? Em todos os lugares. Então, esse é mais uma prova aí que a gente segue essa rotina, segue esse processo. Bom, eu acho que a eficiência no serviço ofertado é importante no quesito que a Starnet oferece, né? Sim, com certeza. A taxa de reciclagem do Brasil, como a gente sabe, ela é uma taxa muito baixa, né? Baixa. Muito baixa. E vem empresas como a Starnet crescendo no mercado, vindo para o Brasil, né? E crescendo. Ela nos dá uma esperança, né? Que essas taxas, elas aumentem, né? Porque, como tu disse, é com tecnologia, é com equipamento que a gente torna, né, isso escalável, né? Essa reciclagem,
e torna rentável, né, uma unidade de reciclagem, né? E assim, quando a gente fala taxa de reciclagem no Brasil é baixa, mas o que é reciclado, a exigência é muito alta de pureza e de recuperação. Então isso que motivou e até que é um combustível para nós, né, para poder realmente aplicar, né, no mercado o que tem de melhor, porque quando a gente fala de taxa de reciclagem no Brasil, a gente está falando de um pouquinho mais de 2%. Sim. Né? E quando me pedem, né, quando a gente tem especificado uma taxa de recuperação e pureza de materiais, a gente sempre fala acima de 90%. Então, você entendeu? Os 2% eles têm que virar 90% para poder ser aplicado, né, ou recirculado. Então, é algo bem minucioso, bem preciso. Sim. Falando nisso, como é que vocês veem o futuro? Pô, eu só vejo o futuro. Né? Eu sempre falo para todo mundo que o mercado de reciclagem no Brasil hoje é um bebê, né? E é um bebê que tem crescido, né? Nós estamos, eu acho que eventos como esse, né? A FIEMA e até a motivação de ter esse monte de empresas, um monte de parceiro aqui, é acreditar muito no futuro, né? A gente acredita, a gente sabe que a reciclagem não vai ter passado, ela vai ser, o passado da reciclagem sempre vai ser agora lembrado como algo que mudou muito, né? Então, acho que a gente tem todo o futuro. Eu acho que eu sempre sou muito otimista. Se vocês conversarem comigo, eu sempre sou muito otimista com tudo. E a reciclagem é algo que realmente eu tenho, né, o meu otimismo, mas eu tenho certeza que a gente vai ter êxito aí no futuro. Né? Compartilho contigo esse otimismo. Né? Sim. A gente tem que ser, não tem jeito. Tem que ser. Nós precisamos acreditar. É isso que motivou a gente ter fábrica no Brasil, é isso que motivou a gente estar aqui hoje, motivou a gente estar com um time completo aqui hoje, sabe? Então, e sempre vai ser assim, pra gente, temos que seguir. Sim. Bom, vou agradecer então a presença, a companhia, a disponibilidade do Caio Farias, gerente comercial da Steiner, está por aqui. Aproveitar, Caio, quer deixar contatos, redes sociais, site, quem quiser conhecer mais sobre a marca, sobre a empresa, sobre o trabalho ofertado até aqui. Claro, nós hoje temos todas as redes sociais, né? Steiner Global, quem quiser acessar o Instagram. No LinkedIn também temos Steiner Latino-Americana e Steiner Matriz. Então, muito fácil o acesso. Depois até o pessoal pode deixar aí um link, alguma coisa para a gente poder facilitar. Mas ficarei muito orgulhoso das pessoas acessando, conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho. E fica o convite. Conhecer a nossa fábrica lá em BH, assim, de dizer que foi uma fábrica pensada e executada com muito carinho, assim, fizemos tudo do melhor, né? E para poder atender o mercado de reciclagem, que é um mercado que hoje é nosso querido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agradecer a Ana Clara também, engenheira ambiental da Pram, que me ajudou aqui nessa conversa, nesse episódio, os patrocinadores são Autoridade Portuária de Santos, empresa do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Badesul, agência de fomento do Rio Grande do Sul, FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Verdera, unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantim Cimentos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corsan, Banrisul, BRDE, Caixa e Governo Federal, Sicobi, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Procergs, Track Capital, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Tramontina, Vivace Soluções em Sustentabilidade, Cimento Gaúcho, Sicredi, Icatu Coopera e também o Sebrae. A gente convida você a compartilhar, a curtir os conteúdos do ProAmbcast e também da ProAmb. E até o próximo episódio.